Depois que nós mostramos um caso grave de abuso sexual, importunação sexual por parte de um médico na cidade de Forquilinha, inclusive isso confirmado pelo delegado Ricardo Kelleter e o médico sendo indiciado, aliás, pela Polícia Civil aí por conta da importunação sexual, outras vítimas estão se manifestando. A gente ainda não pôde divulgar o nome, mas algumas pessoas se manifestaram na página do nosso programa e por si só já acabaram percebendo quem é o médico que está cometendo ou que cometeu todos esses abusos. Nós já ficamos sabendo também de outras situações envolvendo essa mesma pessoa na cidade de Uruçanga e também Nova Veneza e aqui mesmo em Criciúma. E o caso de Forquilinha que nós já mostramos aqui no programa. Na mesma cidade de Forquilinha aconteceu também uma outra situação. O médico foi exonerado imediatamente no mesmo dia em que uma das denúncias chegou à Polícia Civil da Prefeitura Municipal. A vítima aceitou conversar com a nossa equipe. Muito nervosa, e nem poderia ser diferente, ela preferiu não mostrar o rosto e nós vamos também alterar a voz dela para que nada seja identificado, porque para ela também está sendo um momento difícil de voltar nessa situação, mas entendendo a importância, ela conversa agora com a nossa equipe. Eu não vou dizer o nome dela, obviamente. Conta pra gente como é que tudo aconteceu. Primeiramente eu fui ao consultório porque eu fui para abonar o meu atestado que o meu médico o ortopedista deu, fui abonar. Então, a princípio, ele mandou eu sentar, eu me sentei, ele se levantou, saiu da sala para pegar um raio-x, assim diz ele, que tinha esquecido no carro, mas não era um raio-x, era um carimbo que ele tinha esquecido. Aí ele disse, qual é o motivo que tu estás aqui hoje? Eu disse que eu estou com dor. Não foi isso que eu perguntei. Qual é o motivo por tu estás aqui, nesse local hoje, da sua existência? Aí eu não entendi a pergunta, fiquei calada. Ele disse, tá, então vamos fazer assim, vamos falar sobre política, sexo e rock and roll. Continuei calado. Aí ele disse, vamos conversar sobre sexo. Quando a tua mãe te ensinou sobre sexo, o que ela te falou sobre sexo? Eu disse, olha, eu saí para trabalhar muito cedo, então quem me ensinou mais foi as minhas patroas. Ele disse, tá, mas se ela tivesse te ensinado, se ela tivesse te falado sobre sexo, o que ela diria? Que sexo antes do casamento não pode, né? Eu assim, sim, doutora, o senhor tá vendo, o senhor mais ou menos pode ver a minha idade, eu não sou nenhuma jovenzinha. Aí ele disse, eu não sou muito mais velho que você, eu só sou 9 anos mais velho. Aí, desculpa, tô nervosa. Aí ele começou a falar sobre tabus da esposa dele, de religião e não sei o que. Aí eu tentei partir para minha área e falei sobre o que vivemos no Estado laico e que não podemos nos colocar em nenhuma posição. Aí ele disse que a esposa dele tinha alguns tabus, eu não quis saber quais eram os tabus, que já estava assim, já não gostando da conversa dele. Aí ele disse que a barriga dele era de cerveja, que se eu gostava de cerveja. Eu disse não. Tu não gosta de cerveja por quê? Por causa da tua religião? Por causa que te disseram que não pode? Ou porque tu não gosta? Eu disse não, eu não gosto de cerveja. Cerveja eu não gosto. Dele assim, porque tu tá vendo? Então é porque tu não gosta de cerveja. Não gosta de cerveja. Eu disse, não gosto. Ele assim, pois é que assim, a religião, ela prega algumas coisas que a gente vai levando pra vida. Você já estava vendo que o papo ele estava indo numa direção muito diferente de uma consulta, porque você não foi para nada disso. Não, eu não fui para nada disso e era uma conversa totalmente inadequada pro que eu tinha ido lá. Eu só tinha ido lá para abonar o meu atestado e não para falar sobre sexo, sobre religião e os tabus da esposa dele. Entende? Então, aí ele disse que não tem nada a ver uma mulher casada beijar outro homem. Então, e aí foi me examinar.
Aí quando ele foi me examinar, ele pediu para mim ficar em pé, ele ficou na minha frente, ele posicionou a mão dele aqui, aí eu comentei para ele que a minha dor, eu tinha problema no braço, ele posicionou a mão e foi apertando. Aqui dói, não, aqui dói, não, aqui dói muito aí. Aí ele posicionou bem firme em cima do machucado. Pegou a outra mão dele, segurou assim, ele de frente para mim, e começou a movimentar. Sua barriga, porque o público não tá vendo direito isso, frente à sua barriga ali embaixo. Isso, começou a movimentar minha mão pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. E eu fui ficando nervosa, ele foi pra trás. Ele começou com as pontas dos dedos descer nas minhas costas, assim, na minha coluna, assim, acariciando e não fazendo, vendo onde tinha alguma coisa. E subiu até a minha orelha, do outro lado, e disse, realmente aqui está mais rígido. Aí nisso entrou um rapaz na sala, soltou algum papel ali, o rapaz se retirou, ele veio pra frente de novo. E começou com aquele mesmo movimento. No que ele começou a movimentar, eu senti algo diferente. Aí quando eu senti, eu tentei puxar a minha mão. Quando eu tentei puxar a minha mão, ele apertou forte em cima do meu machucado, que é aqui a inflamação, e eu não consegui tirar, porque pra lá tava ele, pra cá tava eu, não tinha como eu puxar. Aí ele percebeu, se sentou rapidamente na mesa, e eu olhei pra ele, e ele tava com uma expressão muito diferente. Ele tava com os olhos avermelhados, uma expressão que me deixou mais apavorado ainda. Aí ele disse, se senta. Eu disse, não, eu não vou me sentar. Aí ele pegou meu atestado e me entregou. O atestado já estava carimbado. Em nenhum momento ele tocou nos exames que estavam em cima da mesa dele. Em nenhum momento. Ele não abriu a pasta que tinha ali ressonância e ultrassom. Entender então, porque muita gente pode não ter entendido, na hora que ele pegou a sua mão, é porque ele forçou a sua mão no órgão genital dele. Ele raspava suavemente, e daí eu fui sentindo que foi tendo volume, o órgão dele foi ficando ereto, né? E ele percebeu também, e a respiração dele no meu cabelo, eu fechei os olhos, chegava o meu cabelo balançar, batia no meu rosto, ele tava com uma respiração muito ofegante. Fica pra você e por que você tomou a decisão de conversar com a nossa equipe? Olha, que foi muito difícil pra mim tomar essa decisão, depois de eu ter chorado muito. Conversei com a minha família e resolvi tomar essa decisão para que isso não se repita mais, para que nenhuma pessoa vá procurar um médico, procurar ajuda e de retorno ter isso, porque eu não consigo mais ter paz. Eu tenho vergonha de sair na rua, que todo mundo sabe, que me conhece. Eu fico muito constrangida numa situação dessa, mas eu espero que todas as mulheres que passaram por isso tomem coragem, enfrentem os seus medos, porque isso geralmente a gente fica com medo e tenta esconder a princípio, que eu pensei em ficar calada, mas que tomem a decisão correta, que denunciem, porque isso não pode mais acontecer. Lembrando que nós já falamos sobre um caso de abuso desse mesmo médico na cidade de Forquilinha e o delegado Ricardo Kelleter informou que a Polícia Civil o está indiciando por crime de importunação sexual, que tem pena de até 5 anos de prisão. Ele foi imediatamente também exonerado da prefeitura da cidade, mas muitas outras pacientes podem ter sido vítimas dessa situação. E claro que nós vamos mostrá-lo aqui no momento em que houver um procedimento condenatório, quem sabe até uma prisão preventiva, o que acontecer nesse caso, a gente poderia mostrá-lo aqui no nosso programa. No momento, são procedimentos que ainda estão em andamento no âmbito policial e judiciário também. Outras vítimas se sentiram também abusadas
por este ou por outros médicos devem fazer a denúncia e entrar em contato com a Polícia Civil. A Delegacia da Mulher fica na rua Desembargador Pedro Silva, ao lado da Escola Joaquim Ramos, no centro de Criciúma.